Professora, desculpa, agora que eu tô vendo, eu não fiz ele. Não fez? Então Não vou fiz. deixar você responder até hoje ainda. Então tá bom, obrigada. Vocês estão vendo a tela com os exercícios? Boa noite. Sim, estamos. Sim, professora. Sim? Então, na primeira pergunta, eu perguntei assim para vocês: estudo de pré-formulação é uma etapa no desenvolvimento de fármacos e formas farmacêuticas que precede, vem antes de fazer a formulação propriamente dita. Tem como objetivo otimizar o processo de transformar um fármaco que é candidato em um produto farmacêutico. Durante esses estudos de pré-formulação, são determinadas algumas propriedades físico-químicas desse fármaco candidato. São exemplos desse tipo de estudo. Qual vocês marcaram? Compressão e dissolução, solubilidade e forma física de um sólido, tamanho de partícula e forma cristalina, estabilidade de suspensão, velocidade de dissolução e revestimento, ou ponto de fusão e suspensão? B. Letra B. Os estudos que a gente realiza é de solubilidade, ver que tamanho que tem a partícula, ver se essa partícula ela está no estado amorfo ou cristalino, se é um sal, se é um cocristal. Então, a gente estuda as propriedades desse sólido. Então, é a letra B. Na segunda questão, eu perguntei o seguinte: a maioria dos fármacos e dos excipientes ocorre como sólidos, de modo que o estudo das propriedades do estado sólido é de enorme importância na área farmacêutica. Os sólidos podem existir em diferentes formas de acordo com a organização das moléculas. Conforme essa figurinha aqui abaixo, que mostra como que as partículas sólidas podem se apresentar, né, existir, marque a alternativa correta. Então, a figurinha está mostrando para vocês o insumo farmacêutico, que é a molécula do fármaco em verde, um contra-íon em vermelho. Então, se a gente tem um íon e um contra-íon, a gente tem uma partícula, uma molécula de sal, né? Embaixo, a gente tem um solvato, que é quando a molécula do nosso fármaco intercala com algum solvente, que pode ser com a água, quando a gente tem os hidratos, né? Monohidratados, dihidratados. A gente tem a molécula que pode se apresentar como polimorfa, ou seja, existir na forma de um cristal. Cristal é aquela molécula que se repete indefinidamente, que a organização se repete indefinidamente, mas a gente pode ter diferentes organizações desse cristal. Então, aqui no centro, a gente vê moléculas organizadas desse jeito. E a gente vê aqui no cantinho moléculas organizadas em um sólido que é amorfo, que é todo desorganizado, e cocristal, quando a molécula do nosso fármaco intercala com uma outra molécula, de um outro insumo farmacêutico. E aí eu pedi para marcar a alternativa correta, né? Qual vocês marcaram nessa? Letra A. As moléculas do estado polimorfo estão dispostas segundo uma ordem que se repete indefinidamente ao longo de toda a partícula. É verdade ou falso? Essa não. Essa está incorreta? Tá. Letra B. Eu coloquei a B. Vamos ler a B, então. Uma das propriedades características de sólidos amorfos, sólido amorfo é esse daqui, né? O bagunçadinho. É o ponto de fusão, que é a temperatura na qual a rede cristalina é desnaturada. No sólido amorfo, a gente tem rede cristalina? Desestruturada. Ela não é cristalina, né? Ela é desorganizada, desestruturada. Então, no amorfo, a gente não tem rede cristalina. Quando ele... Mas ela... Não, mas tá falando que... Tá falando que o ponto de fusão
o ponto de fusão é uma característica da quebra dessa rede cristalina. É quando a gente tem um sólido, essa rede cristalina, ela se quebra, e aí deixa de ser um sólido para ser um líquido, né? Se liquefaz a partir do ponto de fusão. Quando você pega o açúcar, coloca lá na panela e fica esquentando, uma hora aquilo se funde, e aí os cristais do açúcar passam a ser lá um líquido, né? Você olha e tem um líquido. Para isso, a gente tem que ter um cristal. O sólido amorfo, ele não é um cristal, a gente não tem uma rede cristalina. Os polimorfos que são cristais. Então, a característica de ponto de fusão não é uma característica importante do sólido amorfo. Ela é uma característica importante dos polimorfos. Então, a temperatura que atingir para quebrar esses sólidos polimorfos e aí deixar de ser aquele grão e passar a ser um líquido, aí a gente tem esse ponto que é de quebra dessa rede cristalina. Então, ela é desestruturada na hora que se funde. Deu para entender? Ou ainda não concorda, Ingrid? Professora. Concordou, né? Eu vi. Deu para entender um pouco. Não, deu para entender que por causa da rede cristalina, não é? Por isso que está errado, porque ela não tem rede cristalina. Isso. Mas ela é desestruturada. Por causa da questão, eu estou falando assim, é uma rede cristalina desestruturada. Que era a mesma coisa que estava no slide que a senhora passou. Mas aqui está dizendo assim, ó, uma das propriedades características dos sólidos amorfos é o ponto de fusão. O ponto de fusão que é essa hora que a rede cristalina desestrutura. Então, no amorfo ele já está desestruturado, então a gente não tem temperatura de fusão para sólidos amorfos. A letra C dizia o seguinte: cocristal é uma organização indefinida de um único tipo de molécula. Essa está verdadeira ou falsa? Falsa, né? A gente tem aqui o cocristal formado por azulzinho e verdinho. Então, tem duas moléculas. Letra D. Uma vez que dois arranjos estruturais são formados e ambos são amorfos, são denominados hidratos e solvatos. Verdadeira ou falsa? Falsa. Hidrato e solvato é quando a gente tem moléculas de solvente intercalado com a molécula do nosso ativo. Então, é diferente de amorfo. Esse aqui é o solvato e esse aqui é o amorfo. Por último, o sólido cristal é uma substância que encontra-se no estado sólido, mas que as moléculas não apresentam um arranjo estrutural com um padrão de repetição ordenado e extenso. Quem que é essa estrutura aqui? Qual que é o nome dela? É o amorfo, esse último aqui. Então, também está errado. A letra correta, então, é a letra A. As moléculas no estado polimorfo, que são essas do centro, estão dispostas segundo uma ordem que se repete indefinidamente ao longo de toda a partícula. Certo? Ai, ai. Ficou com dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa ainda? Na terceira questão, a gente falou sobre testes clínicos, que a gente tinha comentado isso nas primeiras aulas, né? E eu retomei aqui uma perguntinha sobre esses estudos. Então, quando a gente faz um estudo de pré-formulação, define as características do fármaco e quer lançar esse novo fármaco, esse novo medicamento no mercado, a gente precisa fazer os testes clínicos.
Então, a tecnologia farmacêutica é a ciência de aplicação para se obter novas preparações farmacêuticas para que o novo medicamento chegue ao mercado. É necessário realizar estudos pré-clínicos e clínicos, conforme o esqueminha abaixo. Então, nesse esqueminha, está mostrando aqui que a gente tem um composto líder, realiza os estudos in vitro, depois a gente faz os estudos em animais, que são chamados de pré-clínicos, para testar a eficácia, seletividade e o mecanismo de ação dessas moléculas, e depois a gente passa para os estudos de fase 1, fase 2 e fase 3, que são aquelas análises se ele é seguro, se é eficaz e como se repete uma população grande, e depois a gente passa para a comercialização. E aí eu fiz 3 afirmativas aqui para vocês. A fase pré-clínica, ela serve para definir propriedades químicas e físico-químicas, caracterizar quanto aos efeitos farmacológicos, toxicológicos, definir características da forma farmacêutica e a via de administração. Essa está verdadeira ou falsa? Verdadeira. 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 Todo mundo concorda? Verdadeira. 2. A fase clínica 1 e 2 e 3. Avaliar segurança, o perfil farmacológico do novo medicamento, aferir a eficácia do medicamento, confirmar as potencialidades e segurança do medicamento numa população maior, geralmente milhares. Tá certo ou errado? Tá certo. Alguém tem mais uma opinião? Então, fase clínica 1, 2 e 3, a gente avalia fase 1, segurança, eu administro em pessoas saudáveis o medicamento e vejo se tem algum efeito toxicológico. Na fase 2, a gente administra o medicamento em pacientes, então, pessoas que têm a doença que a gente quer tratar. Então, avalia a segurança, depois o perfil farmacológico, e depois a gente confirma a potencialidade e a segurança numa população grande, que é na fase 3. Pega o medicamento e administra em várias pessoas. Está acontecendo com a vacina agora, né? A gente está administrando numa população maior para ver o que acontece. Então, é a fase 3 do estudo clínico. Tá verdadeira toda essa afirmação. E a fase 4 é a vigilância após a comercialização. Verdadeiro ou falso? Também é verdadeira. Então, qual que foi a alternativa correta? Letra E. Todas as afirmativas estão corretas. Então, na fase 4, depois que o medicamento sai para comercialização, ainda fica-se anos verificando, coletando dados para ver se o medicamento não está trazendo algum efeito tóxico ou produzindo algum efeito adverso. Então, nessa questão ficou a letra E. E na última questão, a dissolução é a transferência de moléculas ou íons de um estado sólido em solução. Quais são as 2 etapas principais que ocorrem na dissolução? Explique. Alguém quer explicar para mim como é que ocorre a dissolução? Ué, professora, eu coloquei só as 2 etapas, eu não lembro agora. Você não lembra agora o nome delas? Peraí que eu vou olhar. Posso ler o que eu coloquei, professora? Pode. Eu coloquei que primeiro é a reação interfacial, né, que é a liberação lá do soluto da fase sólida para a líquida. Aí depois as moléculas do soluto sofrem uma difusão através das camadas limítrofes e em torno do cristal, acontecendo assim a dissolução. Certíssimo, corretíssimo. Muito obrigada. Quem foi que respondeu? Cassiane. Cassiane, obrigada pela resposta, Cassiane. Nada. Então, é isso, gente. Sobre os exercícios da semana passada.
Essa semana, a gente vai começar a ver sobre... Deixa eu só abrir aqui o slide. Certo. Essa semana nós vamos começar a falar sobre formas farmacêuticas líquidas e como é que a gente prepara, como é que a gente estabiliza essas formulações. Vocês já tiveram um pouco dessas conversas lá na farmacotécnica, né? Já estudaram um pouco disso. Agora, na tecnologia farmacêutica, a gente vai focar numa parte mais profunda mesmo de cada tema e analisando mais físico-quimicamente essas formulações, então tentando entender o quais são as estratégias que a indústria usa para poder fazer medicamentos com estabilidade e contornar situações que a gente tem com determinados fármacos. Então, a maioria dos fármacos que a gente trabalha hoje, eles são insolúveis e a gente tem que usar estratégias para poder tanto melhorar a estabilidade da formulação, quanto melhorar o efeito dele em vivo. Então, só para lembrar onde é que a gente está, né, no nosso cronograma de aulas. Esse aqui é o nosso cronograma. Hoje a aula é sobre sistema dispersos e suspensões, dia 3/9, né? A gente já falou de pré-formulação, de considerações biofarmacêuticas e vias de administração, e falamos sobre o desenvolvimento de novos medicamentos. Na aula que vem, a gente vai ter uma aula sobre emulsões, no dia 10. Na outra, já vai ser a nossa atividade avaliativa, no dia 17/9, revisão do conteúdo e atividade avaliativa. Depois o ESA e depois a avaliação N1. Então, essa é a primeira parte do nosso cronograma, a gente está aqui no meio dele, então, né? Antes da N1. Ananda, a atividade avaliativa vai ser feitas questões na plataforma de múltipla escolha. E aí a gente vai responder lá sobre esses conteúdos já ministrados. Questõezinhas relativas a esses conteúdos de múltipla escolha através da plataforma. Hoje a gente vai começar, então, a falar sobre sistemas dispersos. O que são, então, sistemas dispersos? Sistemas dispersos na tecnologia farmacêutica são todos aqueles onde a gente tem uma fase que é chamada dispersa e uma fase que é a chamada de fase contínua. Ou seja, eu vou ter partículas de uma coisa em uma outra fase. Professora? Oi. Eu não estou vendo slide, tá? Você está apresentando o slide já? Tô. Uai. Não, tá vendo? Peraí. Eu, às vezes, não deu tempo, que eu, às vezes, clico aqui e ele... Vocês não viram, então, o cronograma também, né? Agora foi? Sim, agora está aparecendo. Então, sistemas dispersos são todos aqueles que a gente tem a fase dispersa em uma fase contínua. Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. A fase dispersa, ela também pode ser chamada de fase interna, que são partículas. Partículas a gente entende por coisas sólidas, né? Ou gotas com tamanho pequenininho, entre 1 nanômetro e 1 micrômetro, que são chamados de coloidais. Então, quando a gente falar de sistema disperso ou coloidal, a gente está falando disso, que a gente tem partículas ou gotas muito pequenas em uma fase contínua, que também pode ser chamada de fase externa.
Que formulações são essas que são esses sistemas dispersos? A gente tem dispersões que são chamadas de grosseiras, que são emulsões, suspensões, aerossóis. Então, a gente vai estudar hoje o quê? Suspensão. Vamos estudar primeiro um geral sobre esses sistemas dispersos que vão se aplicar a todas as formulações e também as suspensões. Emulsões são gotas, né? De óleo em água ou de água em óleo. Aerossóis são gotas ou partículas em um gás, então a fase externa do aerossol é um gás, da emulsão e da suspensão é um outro líquido, né? Na suspensão a gente tem partícula sólida em um líquido, na emulsão a gente tem um líquido em outro líquido. E a gente tem também as chamadas dispersões finas, ou dispersões coloidais verdadeiras, que são aquelas que têm essa gotícula ainda muito menor. Um exemplo é o sistema micelar. Vocês já ouviram falar, né, da água micelar? Já viram no supermercado, Sim. utilizam? Aquela água micelar é formada por partículas muito pequenas de tensoativos, que são moléculas capazes de tirar sujidades da nossa pele, de um tamanho nanométrico, cerca de 10 nanômetros. Então, ela não tem aquela pegajosidade que tem um sabonete, por exemplo. Ela consegue limpar e deixar a nossa pele num aspecto bom, né, que só se aplica com algodão, porque ela tem essas partículas nanométricas, muito pequenas, capazes de se ligar às sujeiras e retirar as sujeiras, que são esses chamados de micelas. Os nossos sistemas dispersos, eles podem ser classificados em dois tipos: liofílicos ou liofóbicos. Liofílicos quer dizer que um gosta do outro, e liofóbico quer dizer que um tem fobia do outro. Então, a gente tem duas coisas misturadas, né? Uma fase interna e uma fase externa. Liofílico, essas duas fases se gostam, e liofóbico, elas não se gostam. Liofílico, então, a gente tem afinidade pelo solvente, forma espontaneamente o sistema, que são o sistema mais estáveis, que é essa água micelar, por exemplo. Para fabricar água micelar, como é que faz lá na indústria de cosmético? Pega essa molécula que chama tensoativo, e ela tem uma parte que gosta da água, e ela se organiza tentando esconder a parte que não gosta da água. Se vocês olharem aqui nessa figurinha, tem uma parte de bolinha e uma parte com as perninhas para fora. Essas perninhas são as partes que gostam da água, e a parte vermelhinha é que está tentando se esconder da água, e essa parte que ela vai se ligar à sujeira na hora que passar na nossa pele. Para fabricar isso daqui, a indústria farmacêutica, ela não tem muita dificuldade, porque é só misturar o tensoativo na água. Então, a gente tem formação espontânea. É fácil. Coloca ele e põe para misturar no tanque, mistura e já forma esse sistema de tamanho pequenininho espontaneamente. Já quando a gente quer fazer um sistema que é liofóbico, onde a nossa fase interna tem fobia, ou seja, não gosta da fase externa, a gente não tem formação espontânea. E aqui a gente vai ter a formação de um sistema instável. Vocês fizeram emulsão lá na farmacotécnica? Fizeram? Um creme? Como que vocês fizeram? O que tinha que fazer para uma fase se misturar na outra?
Alguém lembra? Tem que fornecer algum tipo de energia, porque não forma espontaneamente. Geralmente a gente aquece a fase aquosa, aquece a fase oleosa, mistura, agita, põe um monte de tensoativos, um monte de outros recipientes, para tentar estabilizar essas gotas de óleo dentro da água para formar uma emulsão. Então, não tem formação espontânea. E por isso, esses sistemas são muito instáveis, ou seja, alguma hora vai separar a fase. Eles tendem a querer se separar. Então, água e óleo quer se separar. Na suspensão, quando a gente tem partícula sólida, a partícula sólida, ela quer sedimentar e separar desse líquido que ela não gosta, que ela está insolúvel no líquido. E a gente tem que usar estratégias da tecnologia farmacêutica para tentar resolver isso. Então, os sistemas liofílicos são produzidos por simples dispersão, ou seja, eu só misturo a matéria-prima na água e forma facinho. E esses liofóbicos, que são suspensões e emulsões, a gente vai ter depois uma aula mais para o finalzinho do semestre de nanopartículas, que a gente tem que empregar também alta quantidade de energia para poder formar esses sistemas. A gente pode formar os sistemas liofóbicos, então, que são emulsões e suspensões de dois tipos. Através de métodos de dispersão, top-down, e métodos de condensação, que a gente chama de bottom-up. Top-down, que vem do grande para o pequeno, bottom-up, eu tenho uma coisa pequena e formo uma coisa grande, igual está aqui nessa figurinha. Aqui nessa figura, a gente tem uma escala que vai de 0,1 nanômetro a 1 milímetro. E a gente tem as estratégias que são bottom-up, que é eu pegar várias moléculas e juntar para formar uma gota. E eu tenho a top-down, que é pegar uma coisa grande e quebrar em várias gotas pequenininhas, por exemplo. Então, os métodos de condensação são reações químicas, eu reagir para que forme partículas maiores, moléculas que se auto-organizam, por exemplo, os tensoativos que organizam nessa água micelar, né, nas micelas, você mistura várias moléculas pequenas e elas se juntam formando uma partícula maior. E a gente também tem agregação coloidal, que seriam de polímeros ou ciclodestrinas, que são recipientes que gostam de se unir para formar aglomerados e formam partículas maiores. Já na estratégia top-down, a gente tem que triturar a coisa que está grande para partículas menores, ou seja, através de moinhos, triturando as partículas grandes em partículas pequenininhas para elas ficarem suspensas durante mais tempo, ou fazendo um tratamento ultrassônico, que são passadas ondas ultrassônicas através de um líquido que causam a quebra de partículas grosseiras dispersas em um líquido. Alguém aqui trabalha na indústria farmacêutica e já viu o ultrassom? Esse banho de ultrassom? Ninguém? Lá na indústria a gente usa muito para tentar solubilizar algumas partículas sólidas. Então, você põe lá dentro de um banho e essas ondas passam através do líquido, quebrando as partículas grandes em partículas menores. Então, esses são métodos de obtenção. A Fernanda disse que já viu lá o ultrassom, solubiliza bem rápido as partículas, né, Fernanda, quando a gente coloca lá.
Quais são as propriedades, então, desses sistemas dispersos? A gente tem que observar, quando vamos manipular suspensões e emulsões, o tamanho e a forma da partícula, como essas partículas se movimentam e como é a carga elétrica dessas partículas no meio que a gente está estudando. Então, começando pela forma e tamanho. Por que a gente tem que controlar o formato e tamanho de partículas tão pequenas, né? Porque quando a gente tem partículas em uma emulsão, gotículas de mesmo tamanho, a gente tem uma qualidade melhor do produto. Porque a gente vai ter menor separação de fase, a gente vai ter dose mais uniforme, se as partículas forem todas do mesmo tamanho e de preferência pequenas. Então, a gente tem que estudar a característica desse produto, que varia de 1 nanômetro a 1 micrômetro. É muito, muito pequeno. Então, a determinação desse tamanho de partícula, ela é determinada por métodos muito sofisticados. Eu vou colocar um videozinho para vocês, que ele vai mostrar para a gente como é o tamanho, qual é o tamanho de 1 nanômetro. Ele começa a comparação comparando com a espessura de um fio de cabelo, que tem 10 milímetros. A espessura de um fio de cabelo é 10 micrômetros, que é aquela parte da régua lá. Se o nosso fio de cabelo fosse da altura desse prédio, a comparação de uma célula do nosso sangue com a espessura do fio de cabelo seria essa aí, com uma bactéria. E agora ele comparou com o tamanho de uma molécula de proteína. E agora ele desenhou aí 1 nanômetro. É só esse tamanhozinho comparado com a espessura de um fio de cabelo. Então, como que a gente veria, né, o tamanho e o formato de uma coisa que está na escala nanométrica, de gotículas de uma emulsão ou de partículas de uma suspensão, que a gente não consegue ver o tamanho porque é muito, muito pequeno. A gente vê através de um microscópio, que não é esse microscópio comum, né? Ele é um microscópio eletrônico. A gente tem um microscópio eletrônico de varredura e o de transmissão. Essas duas fotinhas aqui são de partículas de tamanho nanométrico, de cá de forma mais esférica, e aqui tem formas de bastonete, né? Essa primeira de microscopia de varredura, onde a gente vê a superfície, e a de transmissão a gente vê lá a luz transmitida, então por isso que ela tá mais escurinha, assim, você não vê a superfície da partícula, a imagem não é retirada da superfície da partícula, é através da transmissão. E aqui são imagens de nanopartículas de ouro, então a gente tem cosméticos, por exemplo, que tem nanopartículas de ouro, e a gente tem que padronizar o tamanho dessas nanopartículas no cosmético. E aí a gente consegue visualizar, ver a forma e tamanho para saber se está tudo feito corretamente, olhando através desse tipo de microscópio. A segunda coisa que a gente tem que pensar são as propriedades cinéticas dessas partículas na nossa formulação. Quando a gente tem alguma coisa na escala nanométrica, ou seja, gotículas ou partículas de tamanho na escala de nanômetro, as forças eletrostáticas, que são forças relacionadas à carga superficial, elas trabalham muito mais nesse tipo de formulação do que a força gravitacional. Então, ela atua pouco em partículas muito pequenas.
A gravidade, ela quase não atua devido ao tamanho de partícula ser muito pequeno. Então, o que vai fazer com que essa formulação seja instável é mais a força eletrostática e como essas partículas se movimentam. Alguém já ouviu falar aqui do movimento browniano? Lá na química, os professores falam muito. O movimento browniano é aquele movimento de coisas muito pequenas. Aqui, se eu soltar uma bolinha, ela vai cair no chão, ela vai movimentar de acordo com a gravidade. A gravidade atua muito pouco em partículas pequenas, então elas ficam se movimentando nesse movimento irregular e errático sem curso definido. Partículas até 2 micrômetros movimentam-se desse jeito que vocês estão vendo aí. Todas atrapalhadinhas. Então, esse é uma propriedade cinética dessas partículas, quando vocês olham para uma suspensão, por exemplo, de ibuprofeno, elas estão lá, várias partículas se movimentando desse jeito dentro de um líquido. Outro movimento que ocorre em partículas muito pequenas é o movimento de difusão. Então, é um movimento espontâneo de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada. Aqui a gente pode ver nessa figurinha, ele está simulando o movimento das partículas desse início mais concentrado para o menos concentrado até a concentração se igualar. E as partículas também podem movimentar-se de acordo com a ação da gravidade. Partículas com mais de 0,5 micrômetros, que são 500 nanômetros, a gente pode ter essa sedimentação, ou seja, a atuação da força da gravidade. Partículas menores que 0,5 micrômetros ou 500 nanômetros vão precisar de uma força maior, que é a força eletrostática, para poder se movimentar. Então, o movimento browniano mantém as partículas dispersas em suspensão, e para sedimentar, a gente precisa, por exemplo, forçar a sedimentação através de centrifugação. E, por último, a gente vai falar, então, das propriedades elétricas. Então, eu falei que quando a gente vai manipular uma suspensão ou emulsão, a gente tem que se preocupar com o tamanho da gotícula, com o formato que ela está lá, ou da partícula, com como essas partículas estão se movimentando. Se elas são maiores que 0,5 micrômetros, elas vão sedimentar. Se elas são menores, elas vão estar movimentando em movimento browniano ou por difusão. Depois disso, a gente tem que se preocupar com as propriedades elétricas, que são as cargas de cada uma dessas gotículas ou partículas na nossa formulação. Essas propriedades elétricas, elas podem ser devido à dissolução de íons, devido à ionização ou adsorção de íons à superfície das nossas partículas. Então, a gente vai ver cada uma dessas. A dissolução de íons, substâncias iônicas podem adquirir uma carga de superfície devido à dissolução desigual de íons de carga oposta, dos quais são compostas. Então, tem um exemplo aqui. Se eu pegar iodeto de prata e colocar na água, o iodo, ele tem carga negativa e a prata carga positiva. Se eu tiver mais dissolução do íon iodo, eu vou ter uma solução com carga negativa. Se mais prata se dissolver, eu vou ter maior carga positiva da nossa formulação. Então, a carga pode depender dessa dissolução desigual desses íons.
Se o iodo e a prata se dissolverem de forma igual, a gente vai ter uma solução neutra, porque um neutraliza o outro. Outra coisa que pode trazer essa carga negativa ou positiva para a nossa emulsão ou suspensão é a ionização. A carga é controlada pela ionização dos grupos de superfície. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o pH, né, que ele influencia diretamente a ionização das moléculas. Aqui, por exemplo, a gente tem um grupamento carboxila e um grupamento amina, que no ponto isoelétrico, metade está ionizado. Quando em solução alcalina, a gente tem só carga negativa, e quando em solução ácida, a gente tem maior carga positiva dessa nossa molécula. Então, no ponto isoelétrico, um pH aqui, a gente tem cargas neutras. Por um pH mais básico, vai ter carga negativa da carboxila, e por um pH mais ácido, carga positiva. E outra coisa que pode definir a carga da nossa formulação é a adsorção de íons. O que é isso? Uma carga líquida superficial pode ser adquirida mediante a adsorção desigual de íons de carga oposta na superfície do nosso sólido. Quando a gente pega, por exemplo, um ibuprofeno e vai fazer uma suspensão, quando a gente coloca esse fármaco na água, ele se distribui em várias partículas. Ele é insolúvel e vai ficar lá em várias partículas em suspensão. E essas partículas, elas adquirem uma carga quando em contato com a água. Então, considere que essa superfície sólida desse nosso fármaco, em contato com a solução aquosa, ela adquire íons positivos ou negativos. E a carga dessa superfície de cada uma dessas partículas vai ser influenciada pela distribuição dos íons no meio aquoso. Então, vamos supor que a gente colocou o nosso fármaco lá em suspensão, que a gente está tentando fazer uma suspensão para tratamento de inflamação. Então, a gente quer um efeito rápido, não quer fazer um comprimido, porque quer uma liberação rápida do fármaco. Mas ele é insolúvel em água, então ele não tem como fazer uma solução se ele é insolúvel. A gente vai ter que fazer uma suspensão. Quando esse fármaco é colocado lá dentro, ele adquire carga negativa. E no nosso meio, a gente tem outras coisas. Tem água, tem tensoativo, tem recipientes, íons. E aí, os íons de carga oposta, nessa nossa formulação, denominados contraíons, são, então, atraídos para a superfície dessa formulação. Porque carga oposta, elas se atraem. Então, eu tinha a superfície negativa, que quando colocado em uma solução aquosa, grudou íons positivos, porque carga oposta se atrai. Depois, para neutralizar, vem cargas negativas. Outros íons são atraídos e o resultado é uma formação de uma dupla camada elétrica. Então, eu tenho uma camada e uma outra camada de íons na superfície dessa partícula. Depois vem outros íons tentar neutralizar, e mais outros, até que essa nuvem eletrônica em volta de cada partícula seja neutra. Então, quando você olha lá para a sua suspensão, quando vocês comprarem uma suspensão ou forem manipular, pensem nisso. Cada partículazinha daquela que está lá, ela está envolta por essa nuvem de elétrons. Ela não está andando sozinha.
em volta dela tem essa nuvem eletrônica. O sistema ele deve ser eletricamente neutro, distribuído de modo difuso pelo meio aquoso. Então, esses íons eles vão se organizar em camadas na superfície dessa nossa partícula até que fique uma superfície neutra de cada uma das partículas. Essa dupla camada elétrica ela é formada por duas partes. Uma parte que é interna, que é essa bem coladinha na partícula, que está marcada de vermelho, e uma parte que é chamada de camada difusa, que ela se desfaz e se reorganiza facilmente. Então, triscando uma na outra, ela se organiza, desorganiza e organiza. Os íons saem e voltam facilmente. Para que serve essa dupla camada elétrica? A camada interna e a camada difusa. Pensa a gente andando numa sala e a sala lotada. A gente vai ficar com os braços juntinhos. A chance de alguém vir e esbarrar em você com a sala cheia e tá ali apertado, vai ser grande. Mas pensa se cada um estivesse andando na sala com um bambolê. A chance de alguém tocar no seu tórax ia ser muito menor, porque cada um está em volta de um bambolê. Então, a gente vai estar andando, todos na sala. Quando um se aproximar do outro, o bambolê vai bater antes da gente se chocar um no outro. Então, isso mantém as partículas distantes para que, por exemplo, gotas de óleo na água que formam a emulsão, elas não se juntem todas e separem em duas fases, água e óleo. Então, a nuvem eletrônica, ela auxilia manter essa estabilidade. Essas duas camadas são divididas por uma superfície chamada superfície de cisalhamento ou plano de Stern. Então, aqui nesse plano de Stern, onde está desenhada essa linha preta, é a divisão dessas duas camadas, da que está fortemente ligada à partícula e não se modifica, dessa camada que está mais difusa, ou mais, que são íons que estão mais soltos. E essa linha tem um nome chamado de potencial zeta. Esse potencial zeta é um valor que a gente tem, então é numérico, para dizer quanto de carga essa nossa partícula tem. E aqui só para mostrar que a gente tem a adsorção inespecífica de tensoativos que são não carregados, que estavam aí essas bolinhas. Então, essa dupla camada elétrica, ela está diretamente relacionada com a estabilidade das nossas formulações, tanto de emulsão quanto de suspensão. Quanto maior for essa nuvem eletrônica, mais íons tiver em volta de cada uma das partículas, menor é a chance da gente ter precipitação ou separação de fases. Então, maior vai ser a estabilidade do nosso sistema. Quando as partículas estão se movimentando, naquele movimento browniano, todo o tempo elas passam uma perto da outra, né? E tem a chance de se chocarem e de se unirem para coagular ou para separar fases. Então, essa nuvem eletrônica faz isso que eu falei para vocês, de impedir essas partículas de se chocarem e separar as fases. Todo mundo entendeu sobre a propriedade elétrica de adsorção de íons? Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Não, professora. Ninguém? Então, é isso, gente. Quando a gente coloca uma gotícula ou uma partícula sólida em um líquido, o que acontece é que ocorrem essas adsorções de íons na superfície,
formando essa nuvem eletrônica. Quanto maior ela for, mais íons a gente tiver em volta de cada partícula, mais estável pode ser a nossa formulação. E isso é dado em um valor, que é esse potencial zeta, que é o quanto de carga tem aqui nessa superfície que está desenhado de preto. Se o nosso potencial zeta for maior que 30, pode ser positivo ou negativo, quer dizer que eu tenho uma nuvem eletrônica grande o suficiente para evitar o choque das minhas partículas e a precipitação ou a separação de fase. Então, a medida ela é feita nessa superfície de cisalhamento através de um equipamento que ele mede a velocidade de migração das partículas quando ele emite uma corrente elétrica. E aí o equipamento gera esse valor de potencial zeta. Quando a gente faz uma emulsão, por exemplo, uma nanoemulsão, a gente leva a formulação nesse equipamento para ver se ela tem esse potencial maior que 30, que a gente vai saber que na armazenagem, na prateleira, a gente vai ter uma estabilidade grande, vai demorar para separar fases. Então, o problema dos sistemas coloidais é sempre essa estabilidade. É se a suspensão vai precipitar ou se a emulsão vai separar nessas duas fases. Então, em dispersões coloidais, ocorrem encontros frequentes entre as partículas nesse movimento browniano, por conta de força de atração e força de repulsão. O contato permanente entre elas, a gente chama de coagulação, que é quando a gente faz uma suspensão, agita lá, por exemplo, se eu botar a sal ou, não sei, amido, que não solubiliza completamente. Dali um tempinho, na hora que a gente olhar, o amido precipitou e formou um precipitado compacto lá no fundo, que a gente chama de coagulação. As moléculas se interagem e ficam em contato permanente. Quando a gente tem um contato temporário, a gente chama de floculação, que é quando as partículas precipitam, mas na hora que você pega o frasco e agita, ele ressuspende facilmente. Então, levanta facilmente. É um estado de floculação. As partículas se chocarão e permanecem livremente dispersas, a gente chama de, então, de um estado estável, quando elas esbarram uma na outra através do movimento browniano, mas elas continuam cada uma andando separadamente, sem se juntar e formar uma bola grande. Então, a gente chama isso de sistema estável. Esta estabilidade dos sistemas coloidais, chamados de liofóbicos era o que mesmo? Que tipo de sistema disperso? Não gosto de água. Não gosta da água? Alguém mais lembra? No início eu falei para vocês que a gente tem dois tipos de sistemas coloidais, os liofóbicos e os liofílicos. Desculpa, de óleo, né? Liofóbicos são quando a gente tem uma fase dispersa que não gosta da fase interna. E liofílico quando uma gosta da outra. Então, no sistema liofóbico, pode ser água em óleo, ou pode ser partículas sólidas em um óleo, ou partículas sólidas em água. Então, não é sempre com a água, não, mas quer dizer que não gosta, uma não gosta da outra.
Então, o sistema liofóbico, quando a fase dispersa, não gosta da fase que está contínua, ou vice-versa. Considerando a interação entre duas partículas coloidais, liofílico é um produto químico que tem afinidade por solventes. Liofílicos são sistemas formados quando a gente tem afinidade. O sistema liofílico, o exemplo que a gente tem de sistema liofílico, são sistemas micelares, que são formados por tensoativos, que são moléculas que gostam de água, mas elas formam partículas. Porque, por exemplo, se eu misturar etanol na água, o que acontece? Não é um sistema disperso, porque as moléculas se misturam, viram uma solução etanólica. Então, o sistema liofílico é uma molécula que organiza em forma de uma partícula dentro dessa nossa fase dispersa, mas que ela goste da fase dispersa. Então, o exemplo mais clássico desse produto químico que você está falando é o tensoativo, que é aquela molécula que ela é anfifílica. E aí, ela, quando colocada na água, ela quer esconder a parte hidrofóbica, mas ela consegue interagir bem com a água por conta que ela também tem parte hidrofílica. Sobre a estabilidade dos sistemas coloidais liofóbicos, esses pesquisadores aqui, eles nos anos 40 produziram uma abordagem quantitativa dessa estabilidade desses sóis hidrofóbicos, que eles colocaram o nome como teoria DLVO, que é a inicial do nome deles. Essa teoria DLVO diz respeito à estabilidade desses sistemas dispersos coloidais. Então, as únicas interações envolvidas entre partícula coloidal são repulsão elétrica e atração de Van der Waals. Lembra que eu falei para vocês que quando as partículas são muito pequenas, a gente não tem a atuação da força de gravidade. Então, a gente vai ter a atuação dessas dois tipos de interação, repulsão e atração. Essa teoria que eles desenvolveram diz o seguinte: a prevalência de força de atração ou repulsão depende da distância que essas partículas estão uma da outra. Então, lembra que tem a partícula tá lá andando e ela tem a nuvem eletrônica em volta dela. Se a nuvem for grandona, uma vai estar bastante distante da outra. Se a nuvem for pequenininha, uma vai estar pertinho da outra. Então, essa estabilidade das formulações, esses pesquisadores estudaram que depende dessa distância. Então, se a gente tem forças repulsivas eletrostáticas, predominam em distâncias intermediárias, ou seja, não quando elas têm uma nuvem eletrônica muito grande, estão muito distantes, nem quando estão muito perto. Já as forças atrativas, elas predominam a pequenas e a grandes distâncias. Então, as moléculas vão tentar se juntar quando elas estão a longas distâncias e a pequenas distâncias, elas vão tentar, distâncias intermediárias, elas vão se repelir. Vou mostrar para vocês o gráfico que esses pesquisadores fizeram. Então, eles desenvolveram esse gráfico, que é a teoria DLVO. Essa é uma curva esquemática da energia potencial total de interação em função da distância de separação. Então, aqui a gente tem na parte de baixo do gráfico atuando força de atração e na parte de cima força de repulsão. O gráfico, ele começa embaixo, aumenta a força de repulsão e ela reduz. Aqui embaixo a gente tem grande força de atração, vê que está bem negativo aqui. Então, atua a atração.
A distância intermediária, que é essa, atua a repulsão, e a grandes distâncias, eles viram que aumentava a força de atração, mas não tem força de repulsão. Então, quando elas estão muito pertinhas, pequenas distâncias, a gente tem maior atuação da força de atração. Quando está em distância intermediária, esse pretinho que está em volta da partícula que eu desenhei é a nuvem eletrônica. Então, aumenta a força de repulsão. E aqui, em distâncias maiores, a gente tem menor força de atração do que aqui embaixo, mas não tem força de repulsão. Professora, eu não entendi isso aí, não. Entendeu, não? Não, esse desenho aí. Então, vou explicar de novo. Primeiro eu estava achando que a atração era em longa distância, e no final você disse que é em próximas distâncias, e repulsão eu não sei mais. Tá bom. Olha aqui, você entendeu que aqui tem a partícula e o pretinho é a nuvem eletrônica dele? Sim, entendi. Entendeu? Aqui na parte de baixo do gráfico, a gente tem maior força de atração, né? E elas estão pertinhos, pequena distância. Estão atraídas, ou seja, a nuvem eletrônica de uma está fundida com a outra. A gente vai ter aqui união, por exemplo, das gotículas de uma emulsão e separação de fase com o tempo. Quando a distância é média, intermediária entre uma partícula e outra, que é na situação aqui de cima, a gente tem maior força de repulsão, então elas não vão se juntar. O pico do gráfico está aqui em cima, ou seja, a força de repulsão é maior aqui em distâncias intermediárias. Nessa de baixo, a gente tem distância maior, porque tá vendo? Aqui a distância vai aumentando nesse sentido. Então, quando elas estão mais distantes, a gente vai ter menor força de atração. Tá vendo que tá na parte de baixo o gráfico? A linha vermelha? Tá atuando força de atração, mas menor... Aí o que predomina é a repulsão? Não predomina a repulsão, não. Não tem força de repulsão. Nesse caso, eu acho que estava escrito, ó, sem força de repulsão. Aí não tem nenhuma das duas forças, nem atração e nem repulsão, quando elas estão longe, uma molécula está longe da outra. Elas ficam frouxas, assim, não, elas não querem se unir e nem querem se separar. Fica no estado que a gente vai chamar de floculado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Esse já está aqui, esse daqui. Quando a força de atração atua muito, vai ocorrer a coagulação. Elas vão se juntar e ficar para sempre juntas, precipitadas. Por exemplo, se a gente, então, fizer a suspensão, aquela suspensão de amoxicilina, que você ressuspende e depois tem que tomar de 8 em 8 horas, né? As partículas ali, elas vão precipitando. Se a nuvem eletrônica for pequena e elas estiverem muito próximas, elas vão coagular, vão ter um contato permanente, vão formar um bloco lá no fundo do frasco. E a gente não consegue agitar. Se elas estiverem naquela segunda situação, onde predomina a força de repulsão, elas vão permanecer distantes, estável. Uma partícula não vai colar na outra. E já se elas estiverem no terceiro caso, que é esse aqui que você ainda não entendeu bem, a grandes distâncias, o que vai acontecer? Que a maioria das suspensões funcionam assim. Forma um precipitado frouxo. Elas têm um pouquinho de força de atração, precipitam, mas não atua força de repulsão. Quando você agitar, elas conseguem se redispersar. Então, elas formam um estado floculado, que é reversível, é temporário. Então, apesar da força de atração atuar aqui nesse terceiro estado, ela é baixa. Então, o sedimento precipita lá no fundo do nosso frasco, mas quando o paciente agitar, ele se redispersa facilmente, que a gente chama de floculação. Quando até a gente olha no frasco, a gente vê
umas partículazinhas andando lá, que se elas tivessem cerca de nanômetros, a gente não consegue ver, né? Formulação de tamanho nanométrico. Então, formam esse estado floculado nesse terceiro tipo aqui. Tudo isso depende do nosso potencial zeta. Então, aqui no primeiro, a gente vai ter coagulação do sistema, então a gente quer evitar esse tipo de formulação. A gente quer muito um sistema que seja estável, ou seja, que a força de repulsão entre as partículas atuem durante bastante tempo. E o estado de floculação, ele também é um estado desejado, porque é fácil de redispersar. As partículas, elas se sedimentam, mas a gente consegue redispersar. E aqui nesse estado estável, elas não sedimentam. A gente atua força tão grande de repulsão que com o tempo isso não vai precipitar assim tão rapidamente. Ficou mais claro? Tudo isso depende desse potencial zeta, que é a carga superficial dessas partículas. Se essa carga for pequena, elas vão ficar perto uma da outra. Se for próximo de 30, elas vão permanecer estáveis. Se for muito maior, elas vão atuar um pouco de força de atração, porque a nuvem eletrônica é tão grande que uma nuvem eletrônica começa a interagir com a outra. E aí tem uma pequena força de atração que atua. Deu para entender melhor? Sim, professora, deu. Professora, vê se tá certo aqui. Eu não tenho certeza não. Fala. Curva DLVO. Quando as moléculas estão próximas, denominadas de coagulação, a força de atração atua, né? Uhum. Quando as moléculas estão em distâncias intermediárias, a força de repulsão atua. Mas quando as moléculas estão em grande distância, formam um precipitado frouxo. Isso, atua baixa força de atração. Oi. Fraca ou baixa, né? Uhum. Formando um estado floculado. Uhum. Certíssimo. Então tá. Obrigado. Por nada. Então, se eu perguntar para vocês, os sistemas coloidais, eles são estáveis? Vocês vão responder sim ou não? Eu acho que não, vai depender lá do potencial zeta, né? Isso, muito bem. Depende, né? Do valor de potencial zeta, se ele é alto, se ele é baixo. Qual sistema coloidal é mais instável? O liofílico ou o liofóbico? Liofóbico. Por quê? Porque geralmente as partículas de gordura, elas são mais estáveis. Porque ela não gosta da outra fase, então ela vai tentar por tudo se separar. Tanto a oleosa, na suspensão, a gente tem partículas sólidas, né? Na água. Na emulsão, a gente tem partículas de óleo em água. Então, ambos são sistemas liofóbicos. Tanto suspensão quanto emulsão, que são duas formulações que a gente vai estudar. Eu já dei o exemplo aqui, né? De formas farmacêuticas. Então, assim, por tudo vai tentar separar. Uma água micelar, quando a gente compra, como é que ela é? Ela é opaca ou é translúcida? Alguém já viu? Translúcida. É translúcida, a gente não vê sedimentado, precipitado, nada tentando separar. Aquilo lá é super estável. E tem partículas lá dentro, mas é de um tamanho tão pequeno, igual eu mostrei no vídeo para vocês, de tamanho nanométrico,
que a luz passa através da solução, daquela dispersão, né, que não é uma solução, é uma dispersão, facilmente, por isso que a gente vê translúcido, porque as partículas são muito pequenas, as partículas de micelas, essas micelas que estão lá são muito, muito pequenininhas. Tá certo? Então, só para recapitular essa primeira parte da aula, a gente falou dos sistemas dispersos liofílicos, que são esses, o melhor exemplo é a água micelar, que são micelas de tensoativos, né? Liofóbicos, que são aqueles onde a fase dispersa não gosta da fase externa, então, emulsões e suspensões. Na suspensão, a gente tem partículas sólidas dispersas em um líquido, na emulsão, um líquido em outro líquido, pode ser água em óleo ou óleo em água. A gente falou das propriedades desses tipos de partícula, que Professora, fala essa liofóbico de novo, por favor. Falo sim. Todo sistema disperso, deixa eu só voltar aqui na primeiro slide que eu mostrei. O sistema disperso, ele é formado por um líquido e a gente tem partículas nesse líquido, que podem ser sólidas ou líquidas. Então, a gente tem uma fase externa e uma fase interna. Quando uma não gosta da outra, a gente fala que é liofóbico, ou seja, a gotícula de óleo, por exemplo, está dispersa na água e eles não gostam um do outro. Ou uma partícula em suspensão. A amoxicilina, suspensão. A amoxicilina, ela não gosta, ela não queria que está lá na água, porque ela não tem afinidade, ela não é hidrossolúvel, mas colocaram ela lá. Então, o que ela tende a querer fazer? Tende a querer separar, ela quer sedimentar, sair dali de todo jeito. Então, mas mesmo assim, a suspensão permanece, né, até a gente tomar. A gente fica um tempo estável, mas todo o sistema liofóbico tende a separar alguma hora. E o liofílico é quando um gosta do outro, a gente tem formação espontânea. Depois a gente vai ver em emulsões, vou lembrar para vocês sobre o tensoativo, que eu não sei se vocês lembram, lá da farmacotécnica, que é essa molécula que gosta de água. Então, quando ela é misturada na água, ela forma esses agregados, essas micelinhas que chamam, micelas, tentando esconder a parte que é hidrofóbica, mas ela gosta de ficar ali, ela se organiza desse jeito e fica lá facilmente, sem querer separar a fase. Então, por isso que é um sistema liofílico. A gente falou, então, que é importante nesses sistemas dispersos sobre o tamanho e a forma, que a gente tem que estudar o tamanho por equipamentos sofisticados, né? E quanto menor for o tamanho, mais estável vai ser essa partícula, essa gotícula na nossa formulação. A gente falou que essas partículas se movimentam de forma com movimento browniano, então como que elas se movimentam no líquido? Através dessa movimentação errática, sofrem pouca ação da gravidade quando são menor que 500 nanômetros. Mas se eu tenho gotas na minha emulsão ou partículas na suspensão de mais que 500 nanômetros, a gente vai ter alguma atuação da força da gravidade, por isso começa a precipitar. E a gente falou das propriedades elétricas, que é essa carga superficial de cada uma dessas partículas que pode trazer para a gente a estabilidade do nosso sistema. Então, se a gente conseguir colocar íons e partículas que são iônicas para poder aderir e absorver a superfície da nossa partícula e formar essa nuvem eletrônica grande, a gente evita que na hora que elas estiverem lá no movimento browniano, uma cole na outra. Então,
quantidade de cargas de superfície, essa nuvem eletrônica, faz o nosso sistema ser mais estável. E aí, através disso, dessas propriedades elétricas, a gente teve o desenvolvimento da teoria DLVO, que é o inicial do nome dos rapazinhos que fizeram essa teoria. Que eles falaram que quando essa nuvem eletrônica é pequena e as partículas estão a pequenas distâncias, atua maior força de atração. Então, vai precipitar rápido e vai separar a fase rapidamente, a gente vai ter uma formulação instável que sofre coagulação. Quando elas estão a médias distâncias, a gente vai ter uma formulação estável. Uma partícula não vai colar na outra e não vai separar as fases. Quando é que a gente tem isso? Quando as partículas são muito pequenas, com a nuvem eletrônica de tamanho próximo a 30 milivolts do potencial zeta. Quando esse potencial zeta, essa nuvem eletrônica, for muito maior, 60 milivolts, por exemplo, uma nuvem eletrônica vai começar a bater na outra. E aí as partículas acabam interagindo e atuam um pouco de força de atração, mas são facilmente redispersíveis. Quando a gente agitar, a gente consegue redispersar. Então, foi isso que eles disseram sobre a teoria da estabilidade desses sistemas coloidais. Alguém tem alguma pergunta ainda até aqui? Não? Não. Pessoal, vamos fazer só 10 minutinhos de intervalo, então, para eu encher meu copinho d'água aí no banheiro e a gente volta para continuar? Tá Ok? ok, certo. Então, tá bom.